Olá, turminha de 4 anos. Opa, passou, né? Passa tão rápido que a gente fica meio perdida, né? Tudo bem? Bom, hoje, né, que é terça-feira, estou entregando essa apostila do caderno 2, tá bom? Então, vocês vão estar com essa apostilinha, tá? E nessa apostilinha, não vem o livro, tá? De historinha. Então a tia vai ler para vocês, tá? Essa historinha. Qualquer coisa a tia vai pesquisar no Google, mas assim, a tia vai ler para vocês seguirem e depois eu vou gravar outro vídeo com a atividade da apostila. Primeiro a tia vai ler esse livro, tá? Esse livro se chama Pedro e o Lobo, que é narrativa inspirada no conto Pedro e o Lobo, de Sérgio Prokofiev. Ilustrações Alexandre Rampazzo, tá? Então, esse é o livrinho que a gente vai ler agora. Então, vamos lá. Era uma vez uma aldeia nas montanhas geladas da Rússia. Viviam o menino Pedro e seu avô. Pedro era um menino muito alegre, como o som do quarteto de cordas. Ele adorava brincar em volta do chalé onde morava. Corria entre as árvores, ia até o lago e se divertia muito. Seu avô, com sua voz clara e alta, como o som de um fagote, sempre dizia: Pedro, não vá muito longe. Lá no bosque vivem animais selvagens. E o menino Pedro ficava imaginando que animais seriam esses e por que não poderia brincar com eles. Afinal, ele era amigo de vários animais. O passarinho, Sacha, sempre muito agitadinho, era um desses amigos de Pedro. Com sua voz aguda, como uma flauta, cantava todas as manhãs, chamando o menino para novas aventuras. Vamos lá, Pedro, o dia está perfeito para conhecer novos lugares. Às vezes aparecia a pata Sônia, muito atrapalhada, sempre tropeçava nos galhos e dizia com sua voz rouca que mais parecia o som de um oboé: Ai, quem colocou esse galho no meio do meu caminho? Quem se irritava com as atrapalhadas de Sônia era o gato, Ivan. Apesar de muito elegante, ele era implicante, com seus miados doces, com as notas de um clarinete, sempre dizia: se você não olha por onde anda, como saberá onde vai pisar? Mesmo cada um sendo de um jeito, esses 4 amigos sempre estavam juntos e prontos para viver aventuras. E foi o que aconteceu quando, certa vez, chegou a notícia de que um lobo feroz vivia na floresta, que ficava depois do lago. Dizia que ele era enorme, de pelos arrepiados, seus uivos misteriosos eram amedrontadores. Seu caminhar vagaroso e sombrio lembrava o pesado som das trompas. Ninguém mais mesmo ousaria enfrentar aquela fera. Mas não era isso que pensava o pequeno Pedro. Ele já se imaginava caçando o lobo. E foi o que ele fez. Pegou uma corda, deu um laço em uma das pontas e foi saindo para a nova aventura. Quando seu avô percebeu,
Meu neto, você não está pensando em sair para caçar o lobo, não é? Você ainda é muito pequeno para isso, explicou o avô. Mas vovô, tentou argumentar Pedro. Sua destemida ideia não durou mais do que alguns passos. Por segurança, o avô tomou a corda do menino e o levou para dentro do chalé. É claro que Pedro não ficou nada satisfeito. Ele queria ser um herói que mal podia haver nisso. O menino foi para sua cama e lá ficou, calado, imaginando coisas, adormeceu. No dia seguinte, logo cedo, enquanto o avô estava entretido nos afazeres da casa, Pedro pegou novamente a corda e avisou o vô. Vovô, estou indo brincar com meus amigos. O avô ouviu, ficou desconfiado, mas logo voltou aos afazeres. Quando o passarinho Sacha viu seu amigo Pedro passar apressado, resolveu acompanhá-lo. Onde vamos hoje, Pedro? Perguntou Sacha. Vou caçar o lobo e muito perigoso. Se você quiser, pode ficar comigo. Sacha, não, ia deixar o amigo sozinho. Imagina, seremos dois valentes e aquele lobo vai tremer nos dentes, disse Sacha. E lá iam os dois, quando de repente ouviram um barulho estranho e mais outro. Tremendo de medo, Pedro já aprontou o laço. Sacha pegou um galho caído na neve e estavam bem atentos quando... Onde vocês estão indo? Que susto! Era a atrapalhona da pata Sônia. Sônia! Gritaram Pedro e Sacha. Você nos assustou! Quando a pata soube da nova aventura, ficou muito entusiasmada e quis ir com os amigos. Mas Pedro alertou. É muito perigoso. Você não sabe correr, nem voar. Como fugirá do lobo? Mas Pata tanto insistiu, tanto implorou, que acabou indo também. Os três já tinham caminhado um bocado. Estavam quase perto do lago quando apareceu o gato Ivan. Foi uma grande confusão. Logo ele quis saber o porquê Sacha não o tinha chamado. Implicou com a Sônia, que acabou se escorregar. Até que Pedro se zangou e lhe deu uma bronca danada. Pare com isso, Ivan! Nós somos amigos. Vamos pegar o lobo. Se quiser ir conosco, pare de criar confusão. Um pouco envergonhado, Ivan prometeu comportar-se, afinal, ele era muito elegante e também queria ser um dos pequenos aventureiros. E lá se foram os quatro: Pedro, Sacha, Sônia e Ivan. Quando os quatro amigos já estavam perto do lago, congelados, pertinho do caminho que levava à floresta, ouviram ruídos. Alguma coisa estava se mexendo. Sacha voou um pouco mais alto e avistou uma sombra projetada na neve. Era o lobo. A fera logo mostrou os dentes afiados para o grupo. O Ivan não perdeu tempo e subiu na árvore mais próxima. Pedro, apavorado, deu um pulo para trás e caiu em cima da coitada da Sônia. Mas logo o menino se levantou e correu para junto da árvore. Atordoada, a pata, que não sabia voar, ficou ali, paralisada de medo.
O lobo aproveitou e se aproximou dela. Sônia, muito aflita, começou a correr como nunca tinha feito antes. Foi então que avistou uma árvore com um tronco oco. E é ali que eu vou me esconder, pensou. Mas o lobo viu e tentou também entrar no tronco oco da árvore. O lobo era grande e por isso não conseguiu entrar. Então ele enfiou seu enorme focinho lá dentro e o que se viu depois foi um monte de pena voando. Pedro e Sacha e Ivan assistiram a tudo o que tinha acontecido. E agora, como seria sem Sônia? Decidiram derrotar a fera. Pedro disse para Sacha voar em volta do lobo e atraí-lo para perto da árvore. Mas tenha cuidado para ele não te abocanhar, disse Pedro. Sacha mal ouvia e já voou para cima do lobo, bicando a ponta das orelhas dele para chamar a sua atenção. Enquanto isso, Pedro deu um laço na corda e lançou sobre o galho da árvore. Quando o lobo se aproximou da árvore, o menino conseguiu lançar a cauda da fera. Ivan logo desceu para ajudar o amigo a puxar a corda e levantar o lobo do chão. O menino e o gato seguravam firmes a corda, pois o lobo era mesmo pesado. E a fera esperneava tanto, mas tanto, que o galho da árvore começou a quebrar. O lobo já havia uma chance de se soltar e foi logo preparando o bote para devorar, de uma vez só, o gato e o menino. Corra, corra, Sacha! Vá buscar socorro, gritou Pedro desesperado. Não pare até encontrar alguém, completou Ivan, que tremia todo de tanto medo. Imagina, gente, olha, que perigo é esse? O passarinho, Sacha, voou o mais depressa que pôde, pois a vida dos seus dois amigos agora dependia só dele. Socorro, socorro, gritava Sacha, muito aflito. Acudam, acudam, é um lobo, é um lobo. Onde poderia haver alguém para ajudá-los? E continuou voando e voando, até que a Sacha avistou 3 homens caminhando para a outra entrada da floresta. Imediatamente disparou naquela direção. Eram 3 irmãos caçadores. Eles também tinham ouvido falar do perigo do lobo e decidiram assustá-lo, para que fosse viver mais longe da aldeia. Eles vinham cantando alto, como um som dos timpanos, para disfarçar o medo que também sentiam. Ao ver aquele passarinho muito afobado, os irmãos caçadores se assustaram e foi uma gritaria. Os 3 irmãos caçadores faziam tanto barulho que Sacha não conseguia pedir ajuda, mas ele teve a ideia de escrever algo na neve. Lobo. Os caçadores então entenderam a mensagem. Esse passarinho sabe onde está o lobo. Avante, vamos atrás dele. E guiado por Sacha, o trio saiu correndo. No meio do caminho encontraram, caído na neve branca, um boné. Sacha reconheceu. É o boné do Pedro. Os 3 caçadores e o passarinho ficaram desesperados. Será que o lobo devorou meus amigos Pedro e Ivan? Pensou Sacha, muito triste. Então ouviram um assobio e mais uma vez foi um susto danado para os caçadores e a Sacha.
Ei, pessoal, estamos aqui. Era o Pedro que chamava lá do alto da árvore, ao lado do gato Ivan, estavam tranquilos e satisfeitos. O galho quebrou em cima da cabeça do lobo. Daí conseguimos amarrá-los e muito bem amarrado, disse o Pedro. Viva, viva! Gritaram os caçadores e a Sacha. Vocês são os heróis do dia. Os 3 irmãos caçadores trataram logo de usar a corda para amarrar o lobo ao galho, depois o levaram para longe da floresta. Apenas a Sacha continuava muito triste. Pensava na Pata, Sônia, sua atrapalhada companheira. Olha como ficou, gente. Mas que perigo, né? Sacha voou até a árvore oca e começou a chorar, olhando as peninhas caídas na neve. Foi então que Sacha ouviu um som conhecido. Ai, onde estou? Estou zonza. Era a Sônia, que tinha desmaiado de susto dentro da árvore. Sônia, que maravilha! Gritou Sacha, voando para abraçar a amiga. Ai, calma, Sacha. Eu estou sã e salva. E zonza, não me sufoque, disse a Pata. De tanta alegria, Sacha abraçou a amiga com mais força e disse: o lobo foi capturado. Pedro e Ivan caçaram a fera, que já foi levada para a floresta por 3 caçadores. Agora podemos comemorar. E assim o passarinho Sacha e a Pata Sônia voltaram para o chalé, onde encontraram Pedro e o gato Ivan. O avô de Pedro ainda estava explicando o perigo que todos correram naquela aventura, mas no fundo ele estava contente. Afinal, agora Pedro era um herói e Ivan também. Logo foram chegando os outros moradores da aldeia, que souberam o que tinha acontecido e ficaram muito felizes por não correrem mais o risco com o lobo. Resolveram agradecer aos valentes heróis com uma bela festa, com danças e músicas para comemorar. E o lobo? Bem, depois disso, até hoje ele vive o tempo todo na floresta. Enfim, legal a história, né? Então, vou gravar outro vídeo para a gente fazer a atividade. Combinado?